Mas lamento. Lamento porque estão desfocados da verdade do Evangelho. E isso só significa que a sua igreja está a ter um poder infrutífero na sua vida. Como é que é possível pensar-se naquela marca mais cara, a investir mais dinheiro e trabalhar mais anos com o meu corpo, como se costuma dizer, para trocar todo o sofrimento que eu dou no meu trabalho por um carro? Pois seria mais digno se trocasse esse sofrimento todo por algumas pessoas. Se já seria mais digno gastar esse dinheiro todo e investir, por exemplo, numa conta do telefone. Em gastar 50 contos, por exemplo, de conta de telefone, porque você pensou em telefonar às pessoas. Seria mais digno. Mas cada um fala por si. Cada um sofre o Evangelho à sua maneira. Não é? Sempre fui uma pessoa muito... Não sei, talvez os meus pais conhecem mais bem, mas sempre fui uma pessoa muito emotiva. Não sei se assim se pode dizer. E então, às vezes, qualquer coisa que me perturbava por dentro, que eu via que não estava bem, eu entrava em agonia. Mas eu entrei, na minha infância, sempre entrei muitas vezes em agonia, às vezes coisas que me perturbavam. Às vezes o relacionamento com eles podia não estar bem, então aquilo perturbava-me. Eu queria estar as coisas todas bem, e então lutava. Estou a imaginar a minha infância? A minha infância é um conjunto de lutas que nunca acabaram. Porque os grandes homens e as grandes mulheres nesta terra, São Cipriano foi um grande homem. Sabe porquê? Marcou a nossa história. Negativamente, mas marcou a história. E você? E você? Fala tão mal do São Cipriano. Problema seu. Ele marcou a história. Porque hoje há gente que lê a sua obra. Quem lê a sua obra? Quem é que está a ler a sua obra, a tua obra? Quem vai ler a tua obra? Sobre isso. Não necessariamente escrever livros. Mas há maneiras de você deixar alguém marcado. A coisa que eu mais gosto de fazer é marcar as pessoas. Lembrei-me agora, estava a dizer isto e lembrei-me de uma grande vaca e eu não sei como é que se chama aquilo, nem sei como é que se faz. Não, que aquelas coisas para marcar as vacas. Agora eu não sei como é que se faz isso, nem sei como é que se chama isso. Nem sei como é que se chama esse tipo de profissão. Exatamente. Mas a coisa mais virtuosa que existe na sua vida e na minha vida é marcarmos as pessoas de tal forma que nós dizemos: esta pessoa marcou a minha vida. Mas no bom sentido da palavra, marcou na positiva. É a coisa mais bela de dizer, é dizer: aquele pastor marcou a minha vida. Ou dizer: aquela pessoa marcou a minha vida. A coisa mais bela, mães, é os filhos dizerem a vocês: tu tens marcado a minha vida. E se eles não dizem, vocês têm que trabalhar mais. Esse sofrimento é da vontade de Deus. Que você deite lágrimas e chore porque ainda não consegue marcar. Chore mesmo. Porque esse choro é da vontade de Deus, não são lágrimas de crocodilo. É mesmo da vontade de Deus que você chore amargamente de não conseguir marcar. Porque é a coisa mais agradável é ver, por exemplo, aqueles filhos que quase depositam toda a sua confiança nos pais. Porquê? Porque os pais estão a exercer uma influência que marca. Isso é muito difícil. Não acontece todos os dias. Porque atualmente os pais que existem não estão bem formados. Eu, por exemplo, desejo ter filhos, mas vou-vos dizer uma coisa. Não quero ter tão depressa filhos pela responsabilidade que eu vejo que isso é. É uma grande responsabilidade porque ensinar é muito difícil. E sabe a prova disto? É que você continua a ouvir os pais a dizer aos filhos: não te disse para não mexeres aí?
Não te disse que não podes fazer assim, assim, assim? Eu já te disse 20 vezes. Significa que eles não têm capacidade de ensinar. E significa que muitas das coisas que eles estão a ensinar aos filhos, os filhos não estão a perceber nada. O que significa que eles não estão a ser bons pais nesse momento. Se eles têm esta necessidade de falar assim desta maneira, aos filhos a dizer que já repetiram 20 vezes a mesma coisa, cuidado, não está a ser bom instrutor, não está a ser um bom pai. E vai colher frutos amargos. Este exemplo é a razão mais plausível, mais crédula, para acreditarmos que esses tipos de filhos não estão a receber uma instrução a 100%. E esses pais pensam que ensinam bem. Eu disse a uma mãe uma vez, um dia destes, a uma rapariga nova, 19 anos, que é mãe, e eu disse-lhe, olha que tu não estás a educar bem a tua filha. E ela ficou toda ofendida comigo. Disse, quem é que eu penso que sou que nem filhos tenho? Disse ela para mim. Uma bebê que ela deixava com liberdade a andar por aí, eu com tanto medo que a bebê caísse e que batesse com a cabeça, vocês nem imaginam, às vezes estava com ela a dar um estudo bíblico, eu até segurava na bebê, porque eu estava com medo que acontecesse alguma coisa à bebê. Ou como mães que eu vejo às vezes no meio da rua, que está o filho lá ao pé das portas do metro, e as portas a abrir e a fechar, e ela, eu já te avisei, João, eu já te avisei, sai daí, sai daí. Eu fico assim dentro de mim assim, mas se aquela porta fecha na cabeça do Joãozinho, vocês sabem o que esse também vai dizer? Vai dizer, não te disse. E vai culpar a criança de ser burra e ignorante. A única burra e ignorante que houve ali naquele momento foi esta mãe. Que não tem consciência. Sabem porque é que não tem consciência? Vamos lá abrir aqui na Bíblia. Efésios. Porquê que será que as pessoas não têm consciência das coisas? Porquê que as pessoas não veem como eu vejo? Questionamos às vezes nós. Porquê que a minha mãe não entende? Perguntam alguns. Porquê que o meu pai não percebe aquilo que eu estou farto de dizer? Porquê que o meu filho não faz aquilo que ele devia fazer? Porquê? Por causa de Efésios 4, 18.